Então, vamos lá, bora. Hoje trazemos a Beatriz Tassanese, uma mulher que vem trazendo e fazendo a diferença dentro da ciência de dados. E ela vai mostrar, através das experiências dela, compartilhando com a gente hoje, um pouco disso. Então, Bia, que tal começar contando pra gente o que é a ciência de dados? Então, falando um pouco de ciência de dados, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala ciência de dados é machine learning e inteligência artificial. Mas, para mim, eu acho que ciência de dados é muito mais do que isso. É basicamente qualquer coisa que envolva você conseguir extrair conhecimento e extrair informações valiosas a partir de dados. E isso pode ser a partir de um modelo um pouco mais sofisticado de inteligência artificial e machine learning, ou uma coisa mais simples, como exploração de dados, análise. Com tudo isso, você consegue extrair esse valor. E por isso que a ciência de dados é uma área tão interdisciplinar, porque envolve muitas áreas, como estatística, programação, matemática. Ai, que legal, realmente, né? E tomar a decisão, né, a partir desses dados, através do conhecimento adquirido. É muito legal mesmo a ciência de dados. E você é graduanda em engenharia elétrica. Aí a gente pensa, nossa, engenharia elétrica, ciência de dados. Como que você entrou no mundo do data science, da ciência de dados, e tem aplicação disso dentro da engenharia elétrica? Então, na verdade, eu acabei entrando no mundo de ciência de dados meio que por acaso. Não era necessariamente uma coisa que eu estava buscando no momento. Na verdade, o que eu sempre gostei, que eu sempre tive interesse, foi em programar. Desde antes de eu entrar na faculdade, eu acabava me aventurando um pouco. Não sei se alguém aqui sabe o que é Tumblr ou teve Tumblr, mas eu me aventurava de Sim. estilizar o meu site, mexer um pouquinho com HTML e CSS. Então, sempre foi uma coisa que eu tive bastante interesse. E aí, no primeiro semestre da faculdade, a gente teve a matéria de introdução à programação, que foi aí que eu realmente tive mais contato com lógica de programação e esses conceitos. Uhum. E aí eu percebi que era realmente uma coisa que eu gostava muito e eu queria dar continuidade a esses estudos. Então, como na Poli a gente tem uma cultura de grupos de extensão muito grande, eu fui procurar qual que era um grupo de extensão relacionado à programação para eu conseguir continuar estudando e me aprofundar nesse tema. E foi aí que eu encontrei o grupo Turing, que é um grupo de extensão da USP, centrado em São Paulo. Acho que é bem parecido com o Neuron, que estuda inteligência artificial e data science. E aí foi pelo Turing que eu entrei nesse mundo, acabei me apaixonando e continuei estudando lá dentro. Ai, que legal, ó, pessoal do Grupo Turing. Um abraço para vocês. E sobre aplicação na engenharia elétrica, tem alguma? Como que funciona isso? Então, surpreendentemente, eu estou no meu quarto ano da graduação em engenharia elétrica e eu faço engenharia elétrica com ênfase em sistemas eletrônicos. Então, para mim, foi uma surpresa quando esse foi o ano que eu tive mais contato com matérias de inteligência artificial obrigatórias do meu currículo, que foi uma coisa que eu achei que eu ia acabar, não ia acabar vendo no ramo de engenharia elétrica de sistemas eletrônicos. Mas algumas das aplicações, que é porque a gente acaba vendo no meu curso, tem bastante aplicação na parte de processamento de sinais, principalmente de áudio e de imagem, é, que são os sinais um pouco mais complexos, que a gente tem os modelos de machine learning que ajudam a gente a processar e a conseguir extrair informação disso. E também na questão de sistemas embarcados, que eu não sei se todo mundo sabe direito o que é, Se mas é quiser falar um basicamente pouquinho. um sistema embarcado é basicamente um jeito de você conseguir ter um sistema computacional de forma reduzida e com algumas restrições, que aí você consegue literalmente embarcar em alguns lugares, por exemplo, em drones. Os drones Legal. autônomos, então, têm sistemas embarcados que envolvem machine learning e inteligência artificial. Então, essas são algumas das intersecções que o ramo tem com engenharia elétrica. Ai, que legal. Nossa, porque a gente para e pensa no dia a dia e fala, nossa, mas peraí, como assim engenharia elétrica, ciência de dados, né? E, nossa, ó, você é graduando em engenharia elétrica na Poli, da USP. Você é cofundadora do Elas pelas Exatas.
E ainda é estagiária, né, em Machine Learning Engineering dentro da Nubank. Conta pra gente toda essa experiência, como você trabalha, como você trabalhou, como tá sendo agora isso? Então, eu tô no Nubank já faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E quando eu entrei foi um choque bem grande de realidade, porque até então eu só tinha aplicado Data Science e coisas assim, em um ambiente muito controlado, que era só o meu computador. Então, quando você vai para uma empresa que é tão grande quanto o Nubank, tem uma infraestrutura tão grande, foi um choque enorme. Até porque a minha primeira área de contato, quando eu entrei, foi na área de Machine Learning Engineering, que eu também acho que é uma coisa meio nova, não sei se todo mundo aqui tem contexto, mas entra um pouco na questão de como você criar uma infraestrutura toda para o seu modelo de data science, para você ter um ambiente de machine learning que todos os cientistas de dados consigam trabalhar bem. Então, por exemplo, fala muito que não adianta nada você ter um modelo super bom no seu computador, porque pensando no exemplo de uma empresa, o seu modelo ele tem que estar tomando decisões no mundo real. Não adianta ele estar só no seu computador e você não conseguir transferir todo esse conhecimento, toda essa informação para o que vai agregar valor para a empresa. Então eu fiquei nessa área, que foi um momento de muito aprendizado, porque eu nunca tinha tido contato com isso. Meio que eu nem sabia que existia Machine Learning Engineering. Eu entrei, acabei nessa área e eu gostei bastante. E aí no começo do ano eu mudei de área e aí eu estou trabalhando mais com a ciência de dados, acho como a gente conhece, como a gente está acostumado. Mas aí também tem a diferença de ser num ambiente com muitos dados, muita coisa que você roda na nuvem. Então tudo tem sido um aprendizado muito grande e um choque de realidade mesmo, de você ver como o que a gente tem, o que a gente acaba aprendendo antes de entrar no mercado de trabalho acaba sendo diferente do que tem no mercado de trabalho, mas mesmo assim é muito importante você estudar antes também, né? Sim, a gente acha que vai chegar lá tudo estruturadinho, pronto, não é assim não, né, Bia? Então, infelizmente, na vida real as coisas são um pouquinho mais difíceis. Ai, que legal. E como assim, quais dicas você daria para quem quer começar, que está entrando agora, está iniciando, para entrar nesse mundo do data science, da ciência de dados? Então, a minha primeira dica para quem tiver a oportunidade, talvez quem tiver em cursos mais de exatas, é para focar bastante na teoria das coisas. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, os 2 primeiros anos são anos mais básicos e mais teóricos, Uhum. e foram anos que eu não vinha muita importância, porque eu falava, não, eu quero colocar a mão na massa, eu quero ver as coisas na prática. Só que aí chega na hora e você vê como é importante você ter conceitos bem estruturados de estatística, álgebra linear e cálculo, para você conseguir realmente entender os modelos, entender o que você está fazendo. Porque hoje em dia tem muitas bibliotecas que facilitam a implementação de modelos. Então, implementar modelo é uma coisa relativamente fácil, mas entender o que eles estão fazendo e conseguir aprimorar esses modelos eu acho que é o mais importante para um cientista de dados, e para isso a teoria acaba sendo muito importante. Nessa pegada mais teórica, um livro muito bom que fala sobre os modelos de machine learning, estatística, dá um pouco essa base. É um livro que chama An Introduction to Statistical Learning, que é um livro ótimo e ele tem o PDF online de graça. Então, recomendo para todos, é uma ótima leitura. Eu fiz uma matéria que o professor se baseou nesse livro, foi a matéria que eu aprendi muito. Aí, em questões mais práticas de ferramentas, eu acho que a linguagem mais usada atualmente provavelmente é a Python, que é uma linguagem de programação um pouquinho mais alto nível, e tem muitas bibliotecas de machine learning já implementadas nessa linguagem. Então, acaba sendo muito usada por causa disso. E aí tem um site que chama DataCamp,
que tem vários cursos nessa linguagem Python, especialmente focados em ciência de dados. Então, também é um site muito bom, que eu recomendo para todos. E eu sei que para alunos da USP, eu acho que tá com uma parceria. Eu não sei direito como funciona, mas eu acho que se der uma pesquisada tem como ver. E aí, ainda em ferramentas, eu separei aqui algumas bibliotecas que eu acho importante dentro da linguagem Python. Eu acho que as bibliotecas mais, assim, básicas de Data Science que você tem que saber seria NumPy, que é uma biblioteca de álgebra linear. Pandas é uma biblioteca de análise de dados. Aí tem algumas bibliotecas de visualização de dados, que seriam Matplotlib e Seaborn. De algoritmos de machine learning, tem uma biblioteca que chama sklearn. E para quem quiser se aventurar no mundo de deep learning, tem a biblioteca que chama TensorFlow, que eu acho que é uma das mais usadas. Ai, E aí, além legal. de tudo isso, como eu falei, a teoria é muito importante, mas a prática também é importante. Então, mesmo você tendo a base teórica, estudando tudo isso, é sempre legal você ter alguns projetos pessoais que você faz. E o Kaggle é um site que tem competições de machine learning, que é muito legal para você realmente ir praticando e ir trabalhando esses conceitos um pouquinho mais na prática para você ver como é. Ai, que legal. Aí, ó, pessoal, já anota tudo as dicas já para pôr a mão na massa, hein, quando acabar a live. Bom, e como a sua experiência como mulher na área, como você vê a disparidade de gênero dentro disso? Eu, por exemplo, eu estudo na USP do campus de Ribeirão Preto. Peguei uma optativa e ela é na Poli. Ela tem mais ou menos 160 alunos e a gente vendo nas aulas online dá para contar nos dedos quantas mulheres tem na turma. E é uma disciplina relacionada à aprendizagem de máquina, essa área. Como você vê a sua experiência como mulher e a disparidade de gênero dentro da área de ciência de dados? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que eu tive muita sorte com as experiências que eu tive, porque tanto o Grupo Turing quanto o Nubank, que foram os dois espaços que eu mais tive contato com ciência de dados, são grupos que têm um valor muito forte de diversidade e de inclusão. Então, nesse sentido, eu acho que eu tive muita sorte e não tive muitos problemas. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdade, eu acho que o que você falou é uma coisa que eu convivo todo dia, que é você estar num ambiente muito masculino e num ambiente que tem muitos homens. E eu acho que o que acaba acontecendo com muitas mulheres nesses ambientes, e que aconteceu comigo, eu acho que acontece com muita gente, é uma sensação de insegurança, de pressão, de síndrome do impostor, porque você acaba vendo todas aquelas pessoas incríveis que são super boas no que elas fazem e você não se identifica com elas, você só vê homens. E então, isso é uma coisa que acontece e eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que ir trabalhando internamente essas questões. E aí, inclusive, tem um livro que eu li que eu recomendo muito, que eu acho que acabou abrindo muito a minha mente para essas questões, que chama Lean In, da Sheryl Sandberg, que é um livro incrível, que ela fala muito sobre mulheres em posição de liderança, ela trabalha na indústria de tecnologia. Então, foi um livro que, para mim, assim, abriu muito a minha mente, então eu recomendo para todos. Ai, que legal, muito legal, Bia. É um assunto muito pertinente, né? E a gente mesmo vivencia e se assusta, né, com isso. Mas é muito boa suas dicas, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa, acrescentar algo? Pode ficar à vontade. Eu ia falar que acho que o trabalho que vocês estão fazendo. Eu vi aqui a pergunta. O livro Você repete, isso. chama Lean In, da Sheryl Sandberg. Depois eu posso pesquisar o nome em português certinho, que eu não tenho certeza, eu não vou passar para vocês que eu não tenho certeza. Mas ele é muito bom. Aí eu só queria parabenizar o Data Growth por estar Obrigada. fazendo esse trabalho de incluir mulheres em ciências de dados, porque eu acho que é muito importante. E, assim, iniciativas assim me deixam mais animada para continuar e para continuar fazendo as coisas, saber que a gente pode tanto quanto qualquer um.
Ah, isso é verdade. Nossa, muito obrigada. De coração, eu agradeço em nome das meninas e agradeço os meninos que estão aqui ajudando a gente, inclusive, também. Muito obrigada. E vamos abrir para as perguntas, gente. Tem alguma dúvida? Vocês querem saber? Opa, peraí, que a gente tem duas. Ó, Bia, a primeira. Como você chegou na Nubank? Peraí. Então, nossa, essa história na verdade também foi totalmente por acaso que eu cheguei no Nubank. Eu acho que eu tava assim, eu estava passando pelo meu Facebook e aí eu vi aqueles posts da Catraca Livre. Nubank abre vagas de estágio em Data Science. Aí eu falei, nossa, vou lá ver como é. Aí eu me inscrevi, meio como quem não quer nada. E no fim fiquei muito, muito, muito feliz de ter sido aprovada no, no processo seletivo deles. Foi bem por acaso mesmo que eu acabei encontrando e foi uma oportunidade incrível. Ai, que legal. Nossa, dá uma sensação boa ver aquele aprovado, né? Sim. Agora a próxima. Você desenvolve o que na Nubank? Então, atualmente eu tô na equipe de Customer Service, que seria de Customer Support, que é mais relacionado. Então, eu lido muito com os canais, principalmente de chat e e-mail. E aí o que a gente faz mais é de como é meio que extrair do que o cliente mandou pra gente, a gente conseguir entender qual que é o motivo que ele está entrando em contato, para conseguir encaminhar ele para a melhor pessoa, ou, se necessário, mandar uma resposta automática que possa ajudar ele. Então a minha equipe está trabalhando com isso atualmente. E aí não sei se entra assim, talvez em questão de mais de linguagem ou de ferramentas, mas acabo trabalhando mais com Python para os modelos. E a gente, na verdade, para toda a nossa criação de datasets, a gente usa Spark, que é um jeito, é uma ferramenta para usar Big Data, porque você, enfim, tem várias coisas obscuras por trás, mas você consegue fazer isso de um jeito bem eficiente. E aí a linguagem que a gente usa acaba sendo Scala. Então, estou trabalhando mais com isso agora. Ai, que legal. Ó, tem uma outra que é assim: tem uma base em linguagem C e é uma base boa? Nossa, é ótima. Na verdade, a introdução à programação que eu tive na faculdade foi em C, porque eu acho que, como eu falei, Python é uma linguagem de programação mais alto nível, então tem algumas abstrações um pouquinho maiores, e C é um pouquinho mais baixo nível. Então, com a base em C, é muito tranquilo de você aprender Python. Inclusive, para quem perguntou se algum dia você for estudar Python, você vai ver que é muito mais simples. Não tem ponto e vírgula, então já facilita bastante. Ó, e aproveitando que é relacionado, tem essa aqui, ó. Comecei a estudar sistema para a internet e já tenho uma base em linguagem C. Pode me dar uma dica? Acho que já segue na mesma linha dessa. Eu acho que a dica é, honestamente, assim, se o importante de programação eu vejo, eu acho que a primeira barreira é você aprender a lógica de programação. Então, para mim, ter tido a lógica de programação em linguagem C foi muito bom, porque é uma lógica um pouco mais baixo nível. Então, a partir disso, você consegue expandir para muitas outras linguagens, porque se você tem a lógica consolidada, eu acho que é uma coisa que fica muito mais fácil. Eu acho que é que nem o pessoal fala com idiomas, né? Se você sabe algumas línguas, em geral, você vai construindo em cima disso. E também eu acho que vale falar, em relação a aprender linguagens de programação, eu sempre acho que o mais importante é você saber o que você consegue fazer com aquela linguagem, quais são as restrições. Eu não acho que saber uma linguagem de programação ou não é você ter tudo de cor na sua cabeça, que você consegue programar sem abrir nenhuma documentação, sabe? A internet está lá, a documentação é sua amiga. Então, pelo menos, eu tô sempre, para coisas bem básicas, eu tô olhando a documentação só para ver se eu tenho certeza que se eu tô fazendo certo.
E é bom para tirar dúvida, né? Então, Deixar ele assim, no lado. eu acho que é bom para também para o pessoal que está começando não se sentir inseguro. Às vezes, nossa, vi isso ontem, mas eu não lembro como que faz. Cara, ninguém tem tudo de cor. Eu, pelo menos, não tenho. Eu não sei se alguém tem. Mas, assim, pesquisar e procurar as coisas, eu acho que o importante é você saber o que você consegue fazer com aquela ferramenta que está na sua mão. O como você consegue procurar de um jeito mais fácil. Ai, que legal. Nossa, a gente tá cheia de perguntas, hein, Bia? Que legal. Ó, tem uma aqui que é assim: na faculdade tive bastante estatística e um pouco de cálculo. Fiz marketing na USP, mas não tenho base de programação, informática. Aí a pergunta terminou. Agora o outro: qual a principal diferença entre R e Python? Na verdade, eu nunca programei em R, então não tenho muito como responder. Mas eu acho que as duas linguagens são usadas, eu só tenho mais familiaridade com Python mesmo. Uhum. E fala um pouco mais sobre o projeto Elas pelas Exatas. Então, o Elas Pelas Exatas eu acabei fundando ano passado, porque mesmo eu acabei saindo do grupo Turing quando eu comecei a estagiar no Nubank, porque eu achei que eu ia ficar sobrecarregada, mas no fim não consigo ficar sem fazer nada, acabei fundando o grupo. E ele nasceu um pouco dessa demanda que eu e duas amigas, no nosso dia a dia, na Poli, a gente vivia todo dia aquela diferença de ter muito mais homens, ter poucas meninas, e a gente pensou, o que a gente pode fazer para mudar isso? E aí foi aí que nasceu o grupo, que o Elas Pelas Exatas, o objetivo é incentivar meninas e mulheres a participarem da área de STEM, no geral, em exatas. Então, só que eu acho que um diferencial do grupo que tem para os grupos de extensão que geralmente tem na universidade é que a gente tenta focar em meninas mais novas também, e não só quem está na universidade. Então, a gente faz cursos a gente já fez um curso de programação para meninas de ensino fundamental e médio, e a gente tem essas duas frentes, né? Essa frente de meninas mais novas e a frente de universitárias, que aí, para as universitárias, a gente acaba falando um pouco mais sobre mercado de trabalho, e com as mais novas a gente tenta meio que começar aquele interesse inicial delas na área. Por isso que a gente dá alguns cursos mais técnicos. Uhum. Ai, que legal. A pergunta anterior que eu tava lendo cortou. Tati BM. Se quiser, manda de novo aí nos comentários. E a próxima. A sua equipe de trabalho é multidisciplinar com relação à formação ou existe um padrão de cursos? Nossa, totalmente multidisciplinar. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu entrei no Nubank. Na verdade, a primeira equipe que eu entrei só tinha eu e mais uma pessoa da Poli, que em geral acho que tem alguns amigos meus que trabalham em lugares que assim, só tem Politécnico, sabe, na empresa. Então, pra mim foi uma surpresa muito grande. Assim, no Nubank eu já vi gente da física, da matemática, da estatística, de ciência da computação. Na minha equipe mais próxima mesmo, tem, tem gente que tem engenheiro, tem gente que faz matemática, tem gente que tem até uma pessoa que fez ciências moleculares, que é um curso da USP meio obscuro, que é um curso meio secreto da USP. Então, assim, tem muitos caminhos de ciência de dados. É uma área muito interdisciplinar e eu não vejo assim um curso certo que vai te levar para lá. Uhum. A próxima. Aqui, a Tati mandou de novo a pergunta. Eu tinha perguntado o que seria fundamental eu estudar agora para fazer essa migração para a área de dados. Porque já tem uma base boa de estatística, mas a programação e a parte técnica eu não tenho. Ela é formada em marketing, né, Tati? Você tinha falado? Fala um pouquinho sobre, Bia. Então, eu acho que agora realmente o que ela falou, eu acho que eu focaria na parte mais técnica mesmo de aprender a programação,
porque eu acho que especialmente para a Tati, com a base dela em estatística, provavelmente você tem, na teoria, muito certo como você vai extrair essa informação, só que aí você tem que ter as ferramentas para você conseguir fazer isso na prática. Então, você tem que conseguir traduzir tudo o que você aprendeu para você conseguir usar numa base de dados, porque eu acho que senão acaba sendo um pouco que nem ter um modelo no seu computador. Você precisa ter a teoria para conseguir extrair o valor dos dados na prática. E aí eu acho que é para isso que a gente acaba usando a programação em ciência de dados. Ah, muito legal. E aqui perguntaram para falar um pouco sobre o mercado de atuação. Como que você vê o mercado? Então, não sei se eu entendi muito a pergunta, mas eu acho que em relação a talvez a ter vagas, eu tenho a impressão que está crescendo muito essa parte de ciência de dados. E honestamente, assim, eu vejo tem muitas empresas que chamam de coisas diferentes, assim, até eu acho que a parte de data analytics acaba entrando também, só que é talvez uma parte sem tanta modelagem, mas um pouco mais de você analisar os dados e extrair essas informações. Uhum. E eu acho que é isso. E em atuação, não sei, é que eu não sei se eu entendi Eu acho que direito a seria o pergunta. mercado de trabalho mesmo, as vagas, como você estava falando. Já Eu tenho falam, né? eu acho que tem bastante vaga ainda por aí, assim, pelo pouco que eu já dei uma olhada. Parece que é uma carreira que tá crescendo bastante e provavelmente vai crescer ainda mais daqui pra frente. Já falo que ciência de dados é a profissão mais sexy, né, do século XXI, ó. Então, não perde a chance. Bom, ó, tem mais perguntas. Ó, certificados de curso são suficientes para o mercado de trabalho ou devo ter um diploma? O que você acha, Bia? Eu acho que depende muito da empresa. Uhum. Até que eu lembrei que você estava falando sobre diferentes áreas de formação, mas uma pessoa da minha equipe antiga, por exemplo, não era formada. A pessoa começou o curso, acabou saindo, estava no mercado de trabalho, e isso não foi um impedimento. Então, eu acho que acaba dependendo muito da empresa. Eu acho que tem algumas empresas que não têm esse pré-requisito, mas tem algumas que ainda têm. E só, eu acho que mais do que certificado de curso, o importante é você ter projetos para conseguir mostrar também o que você fez. Então, ter um portfóliozinho, talvez, de projetos no GitHub, ou participar de algumas competições no Kaggle que você consiga mostrar para um recrutador ou para alguém numa entrevista o que você fez e o que você conseguiu conquistar, eu acho que isso é bem importante. Ai, que legal. Ó, tem outra aqui. Você tem alguém que te inspira na área? Ah, sim. Na verdade, uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu entrei, quando eu mudei de área, na verdade, a pessoa que trabalha comigo, assim, que está acima de mim, no Nubank, ela chama. Ela é uma pessoa que, nossa, que eu admiro muito, assim, e tá junto comigo no Nubank. Então, tipo, trabalhar com ela, para mim, tem sido uma coisa incrível. Ai, que legal. Ó, mais uma, hein? Comecei do zero a estudar programação, Python. Quando sei que estou pronta para me aplicar a uma vaga? Olha, eu acho, é uma pergunta bem difícil, que eu acho que tem muito de feeling, mas o que eu vejo, eu participo de alguns grupos de mulheres, assim, em programação, e o que eu vejo sempre, até relacionado com o que eu falei, eu acho que nós, como mulheres, a gente tende a sempre estar se diminuindo e não achar que a gente sabe o suficiente. Então, honestamente, eu acho que o único jeito de você saber se você está pronto ou não é você aplicando. E aí, se você estiver pronta, você provavelmente vai ser aprovada. Se não, você não vai ser aprovada, mas aí bola pra frente, continua aprendendo e vamos para a próxima vaga. Eu acho que a gente tem que ir se arriscando e colocar o pezinho na água, sabe? Pra gente. Acho que vai ser difícil você se sentir 100% pronta. Acho que a questão é arriscar.
Sem contar que conhecimento nunca para, né? Na nossa área tá Uhum. sempre surgindo coisa nova, chegando mais coisas, a gente tem que estar sempre se atualizando. Ó, tem mais uma. E as pessoas mais velhas começando a aprender programação? Como é a aceitação delas no mercado? Na verdade, boa pergunta. Não sei se eu Pergunta. vou conseguir responder muito bem. Eu acho que junto comigo, assim, as pessoas que estão trabalhando comigo, na verdade, são bem jovens. Na minha equipe, eu acho que não sei se deve ter muita gente assim com mais do que 30 anos. Mas eu acho que eu vou falar, repetir um pouco, mas eu acho que a gente tem que se arriscar e, Uhum. e tentar ver no que vai dar. Eu vejo isso, talvez não tanto na área de data science, mas eu faço parte de alguns grupos de mulheres em programação. E tem muita gente mudando de área que decidiu fazer alguma coisa depois de anos trabalhando em uma indústria. E eu acho que a questão é você começar. E depois disso, tudo que vier é lucro. Ah, que legal. Ó, pessoal, aproveitando, tá quase acabando. Se inscrevam, não se esqueçam, senão não vai concorrer à vaga, hein, do Comunidade de Estatística. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. É de novo, linguagem C é uma boa base para saber programar? Com certeza. O pessoal ficou muito inseguro em relação à linguagem C, Não, mas mas tá aí C, a nossa. resposta da Bia. Não, eu comecei aprendendo em C, tive C, C++, e no fim ajuda, é bem chatinho de aprender, mas no futuro ajuda muito. Porque a lógica de programação que você tem com a linguagem C acaba sendo uma base muito forte. Sim, é que a gente acaba vendo tanto Python e R que a gente esquece, né, das outras linguagens, mas tá aí a resposta, pessoal. Linguagem C é importante, ajuda sim, como a Bia disse. Sim. E tem mais alguma pergunta? Podem mandar, viu? Temos um pouco de tempo ainda. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada, Bia, pela participação. Eu que agradeço o convite, gente. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Não saiam ainda, a gente vai sortear a vaga para a comunidade de estatística. Opa, peraí. Ó, a gente não respondeu ainda, nós vamos responder nos stories, não se preocupem, não vai sumir a sua pergunta. Nós estamos anotando tudo. E quem quiser ver depois, quem não viu ainda, pode rever. Nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais. Agradecer a todos, obrigada pelos nossos apoiadores, o Elas pelas Exatas, a Bia, o professor Tiago, do Estatidados. Muito obrigada a todos vocês, o Pai Ladies. Vocês foram incríveis apoiando a gente, ajudando a gente nessa live inicial.